Histórias de gente que a sociedade prefere fingir que nem existe. Histórias humanas, tragédias, crimes, amores, esperança. Carandiru é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Tá aqui por quê? Sou viciado e traficante. No meu negócio, se o cara não paga, eu não posso pegar o que vendi pra ele. O desgraçado já fumou, já cheirou. Vai saber. 7.000 presos numa cadeia projetada para caber 4.000. Entre as paredes de concreto do Carandiru, homens que percorreram caminhos diferentes, mas acabaram compartilhando o mesmo presente. Sobreviver dentro daquele que foi o maior presídio da América Latina. O filme de Hector Babenco nos conduz por um mosaico de aventuras e desventuras demasiadamente humanas que desembocam numa tragédia. A chacina de 111 presos pela polícia de São Paulo durante uma rebelião. E se sucessão de horrores como esse faz com que percam destaque no dia seguinte nos jornais, a força de invenção do cinema está aí para imprimir em imagens o que não deve nunca ser esquecido. Eu converso agora com o ator Luiz Carlos Vasconcelos, que interpreta o médico e narrador do filme, e com o ator Caio Blatt, que interpreta o Deusdedit. Bem-vindos. Olá, obrigado. Prazer estar aqui. Bom, o prazer é todo meu. E falar desse grande filme, meu Deus do céu, Carandiru. Quando o Carandiru foi filmado, o livro do Drauzio já era um best-seller. Vocês já tinham lido, vocês já conheciam histórias lá de dentro do presídio? O livro do Drauzio foi muito importante mesmo, né? Foi muito forte. Foi a primeira vez que o Brasil inteiro conseguiu saber o que estava acontecendo lá dentro. Que o Carandiru era meio uma caixa preta, uma caixa de terror, assim, né? Um lugar de histórias horríveis. E o Drauzio foi a primeira alma generosa que, de alguma maneira, mergulhou naquele universo, dedicou a vida dele a isso e trouxe para nós as histórias daquelas pessoas, né, os depoimentos, a vida dele. Para você deve ter sido uma loucura ter que vivenciar ele, né, contando narrada do ponto de vista dele. Eu não lembro, que mergulha eu não tenho essa clareza de se li, que eu li, mas se eu já tinha lido quando fui chamado, entendeu? Eu costumo dizer que é talvez a experiência mais rica, fascinante que eu tenho vivido com o Carandiru foi o meu estágio com o Drauzio no Carandiru, antes das filmagens. Nossa! Eu morava no Rio e ele fazia isso nas segundas-feiras lá. Ele clinicava dentro do Carandiru e não dizia que eu era ator. Estava lá como algum estudante de medicina, vendo ele atender. E daí, depois disso, íamos para o boteco ali com os carcereiros, tomava-se uma pinga e conversava. Ver o Drauzio, essa relação dele com aqueles apenados. Ele sem máscara, sem luva, furúnculo, coisas terríveis. Levantava a camisa, teve uma vez que eu dei mesmo que um grito e um pulo para trás. O cara dizia, que médico frouxo é esse? Quer dizer, mas não tinha hábito de ver aquele tipo de coisa, osso quebrado, uma bala que foi ali que não operou mais. Sabe, mas foi uma experiência muito, muito marcante, esse acompanhá-lo, entende? Esse vê-lo clinicar e... Sim. E como foi a preparação do Deusdedit, dos presos? Vocês tiveram muitos ensaios? Como foi a preparação? O Carandiru foi um processo muito longo, que quando começaram os ensaios, levaram muitas semanas e depois... Eu não sei, a memória que eu tenho, depois de tantos anos, é que foi um processo que começou e não acabava nunca mais. As semanas se multiplicavam, as dificuldades se multiplicavam. De preparação, desde de a preparação. Também. Sérgio Pena fez um trabalho longuíssimo com um elenco de apoio. Então eram centenas de atores, de pessoas que estavam ali, muitos que não atores, ensaiando juntos, improvisando rebeliões, improvisando cenas difíceis. E, no processo, a gente descobria que tinha ex-internos do Carandiru misturados, que tinha todo mundo que conhecia alguém, e as histórias começavam a surgir. E o Pena ia selecionando essas figuras e trazendo para frente, até que o Sabotagem virou praticamente o assistente do Pena, porque ele não parava de falar o tempo inteiro sobre todas as experiências, sobre os tios, sobre os primos, sobre tudo que ele viveu a vida inteira. E ele virou o nosso professor. Ele falava, não, mano, o crime é assim, baixa a cabeça, não sei o quê. Em tudo, todos os detalhes. Então ele praticamente foi o nosso preparador junto com o Pena.
Inclusive, a gente chegou a ficar trancado alguns dias, a gente foi para alguns presídios que estavam desativados. Todo o elenco, assim, 50, 60 atores, e a produção distribuía todo mundo nas celas e trancava e ficava a noite inteira ali, só podia sair depois de 48 horas. Eu entrei, olhei aqueles homens todos violentíssimos, prontos, com sangue nos olhos, babando para ver tudo o que ia acontecer Aqueles ali. atores incríveis, Pois meu é, Deus do céu, que incríveis, time, exatamente. que time. Você Não, foi muito beber de lindo tudo. a gente conhecer essas pessoas que vieram do teatro, a gente não conhecia, Milian, Ailton Graça, o Gero Camilo, era um exército de atores brilhantes. E aí eu vi um beliche, lá no alto, assim, uma caminha na beira de uma janela. Eu falei, eu vou dar uma deitadinha ali, então daqui a pouco a gente conversa. E deitei ali e eu fiquei 48 horas dormindo naquele beliche. Eles viraram, eles brigaram, eles comeram, eles... Você não acordou? Não, eu fiquei simplesmente... Minha fuga Foi apagar. foi apagar. Eu apaguei ali, eu não falei com ninguém, eu não troquei com ninguém, eu fiquei na minha. Eles não te acordaram? Não me acordaram, ninguém mexeu comigo. Eu teria acordado. Eu vi briga, eu vi confusão, eu vi tudo, tipo, plano de fuga. E eu fiquei totalmente isolado. E esse foi um pouco o meu processo durante o filme todo. Porque minha personagem era isso, estava todo mundo, de repente, se picando, usando cocaína na Você cela. E o assiste meu também personagem bastante, sempre... né? Assisto bastante. Tem mais essa coisa de estar num outro mundo que não é o dele e ele não se relacionar. Então... Entendi. Eu, quando chego nesse processo, isso já tinha passado. Ah, Eu claro, me lembro, você não participa primeiro disso, que eu né? não Você estou também... nessa... Mas eu me lembro que eu fui nesse presídio desativado, onde estava acontecendo essas... E o depoimento dos atores que viveram isso, essa clausura ali nas celas, era muito forte você ver o que esse pessoal viveu, a dureza que foi essa experiência. A experiência mínima da privação da liberdade. Você vai ficar 24 horas sem sair. Tchau, estamos indo, tá trancado. Né? Imagina o que é viver a privação da liberdade. Né? Uma experiência mínima já é bastante chocante. É uma relação muito maluca. Muitas vezes não ter para onde voltar também. A gente, como atores, assim, a nossa vida é dedicada a situações que, na maioria dos casos, nós nunca vivemos e provavelmente morreremos sem viver. E algumas delas são limites, como essa, por exemplo, porque algumas cenas vocês ainda filmaram dentro do Carandiru, né? Com toda a energia que provavelmente esse presídio desativado do Brás tinha. O prédio em si, onde as energias que passam por ali estão nesse estado, certamente já tem uma energia. Como foi essa experiência de filmar dentro do Carandiru e, sobretudo, o que me interessa mais, o que isso mexeu em vocês como pessoas mesmo, como homens, na vida? Eu me lembro muito que é um recinto de dor, né? Sim. Eu sentia isso, muitas vezes, quando foi o tempo passando das filmagens, voltava para o hotel, mas era um fardo. Tinha um amigo que dizia, mais ligado às coisas espirituais, dizia, Luiz, você tem que tomar um banho de descarga quando sair de lá, você tem que pensar na luz violeta, qualquer tipo, sabe? Mas era palpável essa coisa tanto da insalubridade, né? Eu me lembro de uma vez de uma revoada de baratas no fim da tarde, só para dizer um clima desse ambiente de ratos, muito baratas insalubre, e de uma energia insalubre. de dor que pairava, sabe? Você sentia em você. Foi um mergulho muito grande, uma aproximação muito grande com essa realidade, que é um holocausto brasileiro, né? Sim. Toda família pobre conhece, tem algum parente que acaba passando por isso, e essas famílias, essas mães que vivem nas filas, né? Para mim, o dia mais emocionante de todo o processo de meses e meses que a gente passou ali foi um dia que era domingo de Páscoa, e a gente chegou para filmar um dia de visita, com as famílias visitando os presos. E quando a gente chegou na porta do Carandiru, tinha uma fila gigante de pessoas que estavam indo visitar, porque todos os outros pavilhões em volta da gente estavam ainda ocupados. A gente estava filmando em um pavilhão que estava desocupado e todos os outros pavilhões em volta estavam funcionando ainda como presídio. E aí eu olhei uma fila gigante e falei, nossa, já estão filmando aqui a cena? Eles falaram, não, esses são as visitas de verdade. E aí eu não acreditei, a gente subiu no presídio e a gente olhou por cima do muro para o outro lado, e de um lado do muro estava a produção montando as barraquinhas,
colocando as comidinhas, as cadeirinhas, que ia ser a cena das visitas das famílias. E exatamente do outro lado do muro, um pavilhão em atividade, e estavam todas as famílias chegando com suas comidinhas. E era igual, assim, você via... Para mim foi uma das primeiras vezes que eu entendi o que eu faço da vida, como o cinema é importante para ir mergulhar em lugares onde as pessoas não conseguem entrar e registrar isso e mostrar o que acontece para as pessoas. Agedor Barbosa, prontuário 15.027. Seus irmãos Pedro, Luiz e Felício o aguardam na barbearia. Deusdete, essa aqui é a Catarina que eu te falei. Oi? Esse aqui sou eu. A Franci fala muito de você. Fala mal, é? Não, fala super bem. Ficou até com ciúmes quando eu disse que queria te ver. Não é, Franci? Zico. Oi, França. Nossa, como você tá magro. Anda comendo muita porcaria, né? Anda, sim. Mas se fosse só isso, né, Zé? O filme, ele acaba com imagens inesquecíveis, para quem viu certamente, não se apaga mais determinadas imagens do filme no fim. Ele combina no massacre, na chacina de 111 presos, que é uma dívida que a sociedade brasileira tem, porque não foi resolvido, nenhum dos envolvidos foi punido, não houve punição até hoje. Qual a importância para vocês do cinema brasileiro contar essa história? Eu acho que o Carandiru cumpre o seu... Tem uma aguinha aqui, se quiser. Já. Cumpre o seu papel na hora que dá acesso. Você disse, milhões de pessoas viram o filme. Depois, na televisão, a minissérie, mais milhões viram, quer dizer, dá acesso a essa realidade que é muito, muito dura. Eu estou trazendo isso só para dizer que, Sim, claro. sabe, existem outros aspectos do lidar com o erro do humano, não é? Que não é só excluir, torturar. Sabe, existem experiências no mundo de trabalhos, de fábricas, de mão de obra, sabe, de estudo, de educação que envolve esse pessoal que está obrigatoriamente retirado do convívio social. E você falando isso também, uma dimensão nova que esse filme ganha depois de tantos anos, e me dá muita saudade agora, lembrando de tudo, do set, tudo, do Babenco, de ver como aquele argentino maluco veio se colocar no lugar do outro, né? Como esse era o prazer dele, como essa era a loucura dele. A obra inteira dele. Exatamente, o Pichote, né? o Carandiru, todos os filmes dele são sempre uma tentativa de se colocar nesse lugar do fudido, do oprimido, do pobre, como ele tinha paixão por cada um dos atores, de cada um dos personagens que estavam ali. Como era o trabalho com ele no set? Ele era Tenso. Tenso. Ele era explosivo. Eu trago esse tema, né? Há uma certa fama, né, do Babenco que punha o set para baixo. Primeiro, a questão da doença. Ele dizia, eu estava num momento onde ele disse que a medicação forte que ele tomava criava esse mau humor, digamos assim. Uhum. Mas tinha um aspecto nele de uma sinceridade e de uma capacidade, de uma honestidade. Era uma visão dolorida de si mesmo. Entende? Ele tinha consciência que as pessoas tinham medo dele, que ele tensionava e que ele sabia o limite dele. Ele não teria coragem de pedir, eu estou tenso aqui, me dá um... Ninguém chegaria para isso. Ao mesmo tempo é o grande maestro, né? Total. Eu digo isso só para dizer isso. Eu estou querendo dizer aqui não o lado do mal humor, isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar essa consciência também. Eu vi consciência plena de si mesmo, essa honestidade consigo mesmo. Eu vi a honestidade de apontar que eu tenho um problema e eu sou consciente disso. Ele estava sempre muito consciente de todas as possibilidades do personagem, ele sempre tinha uma solução, ele sempre sugeria marcas. Ele tinha uma coisa, ele tinha uma obsessão, uma loucura por todas as histórias que ele ia contar. E às vezes era isso, às vezes ele virava uma figura feroz.
do tanto tumulto, tanta pressão, tanta loucura na cabeça, tanta exigência e lutando contra a doença, e um filme que não terminava nunca, que era um empreendimento infinito e impossível quase. Então, e eu, por meu lado, posso dizer que eu tive o privilégio, o Babenco sempre teve comigo um carinho absoluto. Ele me olhava, ele abria um sorriso, carinho, ele me abraçava e falava. Então era constrangedor. Às vezes o dia ele tinha brigado com todo mundo, tinha detonado todos os atores, fazia repetir 50, 60, 70 vezes um take. Você está exagerando no número não. ou tipo isso mesmo? Pode. Era isso mesmo. Película. 37, take 37. Película. E ele falava assim, o ator terminava de fazer, ele falava, uma merda, outra, por favor. Aí o ator fazia, dava tudo de si, tentava dar a maior verdade possível, ele fazia, uma merda, outra, por favor. Olha, mas olha, eu vou te dizer, as atuações nesse filme são tão São brilhantes, ele exige isso. Nossa, são todas, Ele todas. exige. Não tem uma aparição que você fala, mais ou menos, aí caiu o nível, nada. Todo mundo que entrava em cena era um... Isso que a gente falou antes da preparação, imprime, entende? A vivência daqueles atores, naquelas células, aquelas relações tronchas, de quina, olha, imprime totalmente, sabe? O filme todo mexe muito comigo, assim, mas tem um plano que vai ter uma partida de futebol e a gente tá no pátio e são centenas de homens para assistir aquela partida de futebol. Olhando para esse plano, eu fico pensando, Babenco, sem ter dinheiro para fazer esse filme, uma obra como essa não teria como ser realizada. Ela dá a dimensão pra gente de uma realidade só com estrutura para se fazer, pôde-se realizar uma obra dessa, com dinheiro. Vocês dois filmaram muito, por muito tempo até aqui. Então já passaram por muitas fases e por muitas produções, assim. Queria que vocês falassem um pouco como é que vocês estão vendo esse desmonte, esse derrame da estrutura. Isso que o Luiz falou, que é o mais importante, de tentar se colocar no lugar do outro. O cinema e o trabalho do ator, basicamente, é se colocar no lugar do outro. E, de repente, a gente chega em tempos em que ninguém se importa mais em se colocar no lugar do outro, ninguém mais quer saber do outro, o outro não interessa mais, o outro tem que ser anulado, o outro é meu inimigo. Parece que a psicopatia tomou conta do país, não é nem o autoritarismo, zero compaixão, zero não é nem a burrice, né? Porque você falou, além de tudo, é uma burrice, porque a indústria do entretenimento é a terceira maior indústria do mundo, né? Hollywood está aí para mostrar isso, e os jogos, os games. O nosso próprio PIB está aí para mostrar o que a nossa indústria vive. Então, não é só burrice, existe uma psicopatia no país, existe uma raiva social, uma luta de classe no nosso país muito grande que nunca foi resolvida, existe uma dívida desde a escravidão, uma dívida nos presídios, nos porões, nas favelas do Brasil. As pessoas são perseguidas porque falam em antifascismo. As pessoas falam antifascismo e são perseguidas. Então, como a gente chegou nisso depois, né? Como a gente nunca consegue criar um diálogo, criar um debate nacional, criar um acordo nacional. Eu acho que é muito triste o momento que a gente está vivendo. O Brasil está mais cindido do que nunca. E a gente está aqui quase como que ameaçados, tendo que defender o que é básico, que é de tentar olhar para o outro, tentar construir uma sociedade generosa, né? Se colocar no lugar do outro. Parece que isso está completamente equivocado, quem tenta se colocar no lugar do outro. Há uma ponta de dor ou de perplexidade em mim quando eu vejo que uma porcentagem significativa da população revela em si esses aspectos, digamos, sombrios, não é? Daí vem meus aspectos positivos, é que eu digo, é preciso que se viva isso para que essa cota se transforme. Uhum. Na melhor das hipóteses. Não se luta contra o fascismo sem ele estar no poder. Não seria sempre aquela sombra pairando, assustadora. Não, é preciso que ele esteja onde está para que a gente possa derrotá-lo, sabe? Eu creio nisso. Então, e que essas pessoas que se sentem atraídas, afeitas a essa visão extremamente conservadora, preconceituosa, individualista, desumana, para ficarmos num termo mais brando, precisam se transformar como pessoas. Entende? Elas têm que sair desse lugar para um lugar para se tornarem pessoas melhores.
entende? Então, acredito que nós estamos vivendo isso para que nossa gente, nosso país ressurja muito melhor, sabe? Acredito nisso. Acredito. E isso não quer dizer que vou ficar quietinho aqui sentado esperando o tempo passar. Não, temos que reagir à altura a todas as demandas, a todas as incursões de opressão ou de censura ou do que seja. Não, estamos vivos, estamos acordados. Estamos aqui. Estamos em 2020, num programa de televisão, falando sobre isso. Eu queria, para encerrar, que vocês me dissessem qual é a cena predileta de vocês no filme e por quê. É a nossa pergunta clássica aqui do País do Cinema. Minha cena preferida é o casamento da Lady Di com o Sem Chance. Porque ali, no meio de todo o caos, no meio de toda a miséria, no meio de toda a dor, o amor está sempre brotando e se impondo contra todas as convenções, contra todos os preconceitos. Então, as pessoas mais fodidas, os gays, os nordestinos, os pobres, as pessoas mais excluídas, de repente, sim, tem um encontro e o amor. Vibram no amor. E elas conseguem ser felizes ali no meio daquilo tudo. Para mim, é a cena mais linda do filme, por todos os aspectos, a forma como é filmada, a alegria dos atores ali, a representatividade que ela dá. Eu acho um dos momentos sublimes do filme. Sem chance, meu nego. Tu aceita a Lady como sua legítima esposa? Sim. E tu, Lady? Aceita Sem Chance como seu marido? Aceito. Então a bicha aqui declara vocês marido e mulher. Beija! 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 Antes eu quero fazer um brinde. E é o nosso doutor. Aê, doutor! Porque com a medicina que esse homem me ensinou, eu vou sair daqui, montar meu próprio consultório e atender meus pacientes. Enquanto espero por você, minha Lady. Pra gente fazer nossa própria família. Belíssima escolha. Eu fiquei catando. Quando tu falou isso, eu diria, nossa, realmente, eu assino embaixo, essa cena podia ser a cena. Mas eu vou pegar uma outra, um aspecto do Drauzio, dessa relação dele, que vai dialogar com a tua escolha, da aceitação do outro. Quando, Sem Chance, e não vou lembrar o nome dos personagens todos, mas o personagem do Gero e eu acho que o do Dionísio. E o doutor diz, mas o que é que tá vendo aí? Que você está cheirando o crack aqui? Doutor, os vasos... Eu cito essa cena para dizer desse médico... Eu tô vendo os vasos cintilantes aqui. Entende? No sentido em que, pô, eu sou médico, isso não se faz, mas está posto. O cara está vendo em 3 dimensões os vasos que eu não vejo, entendeu? E aceita assim mesmo, como forma de tolerância com o outro. Somos assim e vamos em frente. Te acalma, malandro. Pô, já apanhou de cano de ferro, não abriu a boca, irmão? Comeram o teu dedo, majestade? Poxa, Lula, fumando crack? Assim tu não consegue operar, cara?
Doutor, desculpa aí. Eu fumo é pra operar melhor, né? Que é isso? O cara que teria o controle do movimento, rapaz. Não é que você se engana, doutor. Eu vejo os vasos de sangue tudo brilhando fluorescente. Parece até aquele cassino Las Vegas. Já calma aí, mano. Aí, doutor, firmeza. A distância entre um ponto e outro, ó, tem nem 1 milímetro. Oh, Deus te proteja, Lula. Deus te abençoe e Deus abençoe vocês. Ih, majestade. Muito Deus em boca de ladrão é ruim, hein? Ué, casou 2 vezes? Ô, doutor, é que pra mim a vida é um carrossel e um cavalinho só é pouco. É muito inspirador estar do teu lado. Eu te admiro tanto, tanto. Você é um ídolo pra mim. Demais, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Admiro demais os dois também. Amor, meu irmão. Eu vou ficar por aqui até já. Carandiru! Valeu. Parabéns pelo seu parabéns. programa, minha irmã. Que lindo, que massa. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.